Se você tem sua Bíblia nessa noite, abra comigo, por favor, ao segundo livro de Samuel, capítulo 5, do capítulo 6 ao 10. Acredito firmemente de todo o meu coração que essa vai ser a mensagem mais importante que alguns de vocês, especialmente pela televisão, vão ouvir. Não minha pregação, não entenda mal, mas a palavra de Deus e a verdade que oramos para que Deus nos ajude a revelar a você. 2 Samuel 5, versículo 6, a Bíblia diz: o rei e seus soldados marcharam para Jerusalém para atacar os jebuseus que viviam lá. E os jebuseus disseram a Davi: você não entrará aqui, até os cegos e os aleijados podem se defender de você. Eles achavam que Davi não conseguiria entrar, mas Davi conquistou a fortaleza de Sião, que veio a ser a cidade de Davi. Naquele dia disse Davi: quem quiser vencer os jebuseus terá que utilizar a passagem de água para chegar àqueles cegos e aleijados inimigos de Davi. Os jebuseus estavam zombando dos filhos de Israel por séculos. E na verdade eles estavam dizendo a Davi: nós somos tão fortes e vocês tão fracos que nossos cegos e aleijados podem bater em vocês. E essa é a razão dele ter feito essa declaração ali. E por isso que dizem: os cegos e aleijados não entrarão no palácio. Davi passou a morar na fortaleza e chamou a cidade de Davi. Construiu defesas na parte interna da cidade, desde os muros de Arrimo. Foi se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor, Deus dos exércitos, estava com ele. 2 Coríntios capítulo 10. Paulo escreve capítulo 10 de 2 Coríntios, começando o versículo 3. Paulo disse: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos, na carne. É uma batalha na qual você está em uma guerra. Caminhamos na carne, mas não lutamos segundo os padrões humanos, pois as armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. E depois Romanos 6, o livro de Romanos capítulo 6, versículo 14, Paulo diz claramente, guiado pelo Espírito Santo: pois o pecado não os dominará. Porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Como tópico nessa noite eu quero usar o tema destruindo fortalezas. Satanás deseja levantar uma fortaleza de maldade, de pecado, de prisões na vida de todo cristão, e com alguns ele consegue. Não estamos falando aqui de brincadeiras espirituais, não, estamos falando de vida e morte aqui, porque Satanás quer te matar. Jesus diz que ele mata, ele rouba e ele destrói. Ele está querendo te destruir, acabar com você. O desejo dele é a destruição completa da sua vida, para levantar uma fortaleza na sua vida e destruir essas fortalezas. É o meu tema. Abaixe sua cabeça, por favor. Pai Celestial, nessa noite eu peço que o Senhor me unja para pregar tua santa palavra. Eu oro a Deus para que o teu Espírito enche e venha permear esse lugar de tal forma que possamos dizer as coisas que o Senhor quer que sejam ditas, como o Senhor quer que seja dito. Nos ajude a não violentar tua palavra, mas entregá-la exatamente como devemos. Eu oro para que o povo entenda e se segure a isso. Eu peço em nome de Jesus, e todos dizem amém e amém. Há um tempo atrás eu estava na terra de Israel, não muito longe do mar da Galileia, e eu passei pelo Monte Gilboa. O Monte Gilboa é uma montanha linda que está sobre as planícies de Jezreel.
Mas na minha mente eu não via nada de belo ali, sabe por quê? Era porque eu sabia que foi bem ali Saul, primeiro rei de Israel, junto com os seus filhos, especialmente Jonathan, foi morto pelos filisteus. Gilboa. Foi ali que a vida desse homem, o seu reinado chegou a um fim. E não somente destruiu a ele, mas destruiu seu filho Jonathan, que era justo e santo. E o pecado é assim, não acaba só com a vítima, mas acaba com os inocentes ao seu redor também. Lembre-se disso. E eles foram vencidos pelos filisteus. A cabeça deles foi removida do seu corpo, arrancaram a armadura deles. Os seus corpos foram pregados na paredes em um espetáculo mais terrível que podia existir. Às vezes eu acho que nossos púlpitos ficaram calados em relação aos resultados terríveis do pecado. E a situação sempre é terrível. Jesus disse que Satanás rouba, mata e destrói. Era isso mesmo que ele faz. Deixa eu te falar um pouco a respeito de como essa situação aconteceu com Saul. É importante que eu diga, pois é parecida com o que acontece em muitas vidas hoje. Nas margens dos tempos estão vários cristãos pensando que podia pecar e viver sem problemas. Quando os filhos de Israel entraram na terra da promessa, centenas de anos antes, Deus falou para eles que era uma terra que fluía leite e mel, um lugar escolhido, e representava, era um tipo de nossa experiência de salvação em Jesus hoje. Mas o mais estranho de tudo isso é que, ainda que era a terra que fluía leite e mel, ainda que era a terra da promessa, também estava cheia de inimigos. Jebuseus, heteus, hititas, jebuseus, todas essas tribos de guerreiros do inferno que literalmente desprezavam os caminhos de Deus. E Deus disse aos filhos de Israel: tire-os daí, não deixe nenhum deles na terra. E eles obedeceram parcialmente. Ainda que conseguiram remover a maioria deles, Os amalequitas, jebuseus, todas essas tribos de guerreiros temíveis não conseguiram remover os jebuseus. Os jebuseus habitavam a cidade de Jabes, que na verdade era Jerusalém. Era um dos povos mais temíveis daquela época. Eles eram guerreiros e até mesmo o Egito tinha medo deles. Eram tão poderosos que no livro de Salmos nós vemos algo que diz que se os anjos não tivessem ajudado Davi a tomar aquela cidade e destruído os jebuseus, ele não teria conseguido. A Bíblia nos diz em Josué 15:63 que expulsaram todas as tribos, mas não conseguiram remover os jebuseus. Nós vemos que Jerusalém está no centro geográfico desse mundo. É como se fosse a bússola do mundo. Jerusalém é o lugar que Deus colocaria o seu nome. Jerusalém é a cidade mais importante da face da terra. E esses jebuseus, que eram tremendamente antagonistas contra o Senhor, idólatras, oferecendo sacrifício de crianças, adoradores de demônios, fortalecidos por Satanás, ocupavam a cidade chamada Jabes. Era uma ferida aberta no meio de Israel. Existe um Jabes em sua vida, uma ferida aberta pronta para acabar com você e te destruir, uma fortaleza do inimigo. Saul
Olha a similaridade, a comparação aqui. Saul nunca venceu os tremendos inimigos em sua vida, como o orgulho, o ego, a inveja. Ele nunca os venceu, nunca conseguiu vencer aquela cidadela de Jebuseus em meio a Israel. Assim também ele nunca conseguiu vencer os inimigos dentro da sua vida, e eventualmente inimigos de fora conseguiram vencê-lo. Eu quero repetir isso de uma forma mais clara. Ele nunca venceu os inimigos dentro da sua própria vida. E eventualmente, porque ele não conseguiu e não venceu os inimigos de dentro, os inimigos de fora acabaram destruindo ele. Você vence os inimigos de dentro, ou então os inimigos de fora eventualmente vão te destruir. Me escute. Demorou muito tempo, Deus era paciente, Ele era misericordioso, mas eventualmente, olha, a primeira coisa que Davi fez quando ele foi ungido rei de todas as tribos de Israel, a primeira coisa que fez foi marchar contra essa ferida que estava no meio de Israel. Os jebuseus habitando a cidade de Jabes. Marchou contra eles. Eu li para você o que aconteceu nessa noite. Para destruir, para remover. Vou mudar a cena por um instante. Recebemos milhares e milhares de cartas em nosso escritório. Muitas vezes as pessoas nos dizem coisas que não falam para o seu pastor, porque sentem que podem fazer isso sem se expor, sem medo, com segurança. E as cartas que recebemos, centenas delas vindas de pessoas que aceitaram a Jesus. E eu quero declarar algo aqui: toda pessoa que vem para o Senhor, não importa onde você é salvo, naquele momento você é liberto de toda a prisão das trevas, todo o poder do inferno e todo o poder de Satanás. Paulo disse em 2 Coríntios 5,17: se algum homem está em Cristo Jesus, ele é uma nova criatura. Aleluia! As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Eu quero repetir e eu quero que o diabo escute isso. Todo tipo de religião, todo tipo de religião da igreja, todo tipo de pseudo-salvação que não muda a sua vida, não é a salvação bíblica, porque a salvação bíblica, no nome de Jesus Cristo, muda sua vida. Se algum homem está em Cristo Jesus, não disse alguns, disse se qualquer um, se qualquer homem, não importa quão ruim, quão sujo, quão obsceno, quão imundo, quão degradado, quão cheio de pecado, se qualquer homem está em Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. O que você quer dizer, pregador? Quero dizer o seguinte: claro que o inimigo, Satanás, no momento que isso acontece, ele volta tentando encontrar uma brecha, um erro para entrar. Ele vem em cima de uma fraqueza que você tinha. E o cristão, às vezes, infelizmente cede. Satanás agora coloca a mão, então começa a estabelecer uma fortaleza naquela vida de perversão, imoralidade, obscenidade, maldade, de inveja, de malícia, de drogas, de álcool, homossexualidade. Jimmy Swaggart, ouvi você bem? Ouviu mesmo? Só Deus sabe. As pessoas que nos escrevem dizendo: irmão Swaggart, aceitei a Jesus, e olha, eu agradeço a Deus. Temos recebido cartas de centenas e centenas e centenas de homossexuais, ou devo dizer que eram homossexuais, mas o poder do Evangelho de Jesus Cristo os libertou.
Aí recebemos algumas cartas de alguns que dizem: eu sei que aceitei a Jesus, que fui salvo. Irmão Swagger, eu não entendo, eu cedi mais uma vez, eu voltei para esse pecado, estou vivendo em agonia, estou vivendo um inferno na terra, o que é que eu vou fazer? Me escute, por favor. Quantos alcoólatras já recebemos cartas deles que foram livres instantaneamente, não são mais alcoólatras, mas são uma nova criatura. Mas recebemos muitas cartas também de alguns que dizem: irmão Swagger, eu sei que eu fui salvo, amo Deus de todo o meu coração, morreria por Jesus se Ele me pedisse isso, mas eu acabei voltando para essa terrível prisão chamada álcool. Talvez mais ninguém saiba e ninguém mais entenda, ninguém pense, mas estou bebendo todo dia e não consigo parar de jeito nenhum. Alguns de vocês estão olhando para mim, me assistindo pela televisão e dizendo: irmão Swagger, aquele povo não está salvo. Espera aí, não julgue. Não julgue. Não existiu ninguém aqui que não precisou da misericórdia dele. Veja bem, há uma diferença em um pecador pecando e um cristão pecando. Tem diferença sim. O pecador peca porque ele quer pecar, ele é um pecador. Mas o cristão não quer pecar, ele odeia, ele despreza isso. Mas se ele volta a fazer aquilo, e ele pode ser tentado e fazer, e não se engane dizendo: no momento que ele faz isso, Deus tira ele dali, ele está condenado ao inferno. Não se engane, ele tem que vencer isso, senão vai destruí-lo. Mas Deus é paciente, Deus é cheio de amor, Deus é benigno, Deus é cheio de compaixão, Ele dá força, Ele ajuda. E eu quero dizer, aleluia, 1 milhão de vezes nessa noite eu te digo em nome de Jesus, que Satanás tem chutado você. Não pare, segure a mão de Jesus. Há um Deus que te ama, há um Deus interessado em você, há um Deus que vai buscar você aonde você estiver e te levantar. Ele te ama e tem compaixão por você. Glória a Deus. Meu Deus, eu estou sentindo, hein? Veja bem, uma das armas principais do diabo é dizer para um santo que caiu que Deus não se importa mais com ele. Deus não te ama, você acabou com a fama dele, você trouxe vergonha para ele, você é feio, não vale nada, você não serve para nada, é melhor você desistir. E infelizmente a maioria disso é verdade. Você não vale nada mesmo não, você não é páreo para ele não, você é feio mesmo. Mas glória a Deus, porque tem outra verdade aí. Deus ama o feio, Deus ama aqueles que estão caídos, Deus ama aqueles que estão no chão, Deus ama ele. Quem tropeça e cai também. Uma olhada de Jesus para Simão Pedro e ele já voltou correndo. Só de olhar. Meu Deus, eu estou sentindo isso. Só que o problema é que quantas cartas eu recebo de pessoas que dizem: irmão Swagger, estou viciado na pornografia. Não estou falando de brincadeirinha, não estou falando de mentirinhas, não estou falando aqui de coisas, vezes quando você fala de alguém como você não deveria, isso já é ruim, mas estou falando das piores e das mais sujas, pecaminosas que o inferno pode colocar sobre você. Porque é assim que o diabo faz, e é nessa sujeira que ele vive. Seja o que for. Olha, a batalha é a seguinte: Satanás te segura. Você quer vencer, você confessa, se arrepende, chora, jejua, faz o que for. Aí Deus perdoa, mas você vai e faz aquilo de novo. Eu vou dizer algumas coisas nessa noite que serão estranhas para você. Vai ser estranha vindo de Jimmy Swagger. Eu oro para que eu possa dizer da forma correta. Primeiramente, existe pouco que você pode fazer para vencer isso. Isso é um choque, não é?
Seja o que for na sua vida, talvez a maioria de vocês aqui podem dizer: graças a Deus, os problemas não existem mais, fui liberto por Jesus Cristo, estou livre faz tempo, só posso dar um aleluia e louvar ao Senhor. Mas alguns aqui nesse lugar, eu sei do que eu estou falando, não conheço seu nome, Deus te conhece. Você está vivendo um inferno na terra, está batalhando e você está cada vez mais no buraco e você não sabe o que fazer. Estou falando do pior pecado: pornografia, drogas, álcool, perversão, sujeira, o inferno, cadeias, fortalezas. E essa palavra diz claramente, eu acabei de ler para você: e o pecado não vos dominará. Escolhi usar como tópico nessa mensagem, como demonstração, a experiência de Davi que li para você. Existem muitos na Bíblia que poderiam ser usados, mas escolhi Davi. No momento que Davi foi ungido rei de Israel, a primeira coisa que ele fez foi reconhecer, e é só isso que você pode fazer, o que estou para te dizer agora. Ele reconheceu que essa doença aberta, essa fortaleza de Satanás estava no meio de Israel. Israel nunca seria o que deveria ser com esses jebuseus ali amaldiçoando a Deus e zombando do povo de Deus. Satanás zomba de você. Ele fala que você nunca vai vencer, que ele vai arrastar você para o inferno. Primeiro você tem que reconhecer, e tem que reconhecer que está errado. Sem reconhecer não tem como. E eu quero falar um pouco sobre isso aqui. Veja bem, existem igrejas, várias denominações, várias religiões que não sabem ou entendem o poder de Deus, e eles dizem para você então que você pode vencer, mas você não vence sem Deus. Dizem que a carne pode pecar, mas o espírito não peca, isso é mentira do inferno. Te dizem que você é pecador, você tem que pecar todo dia, e estamos enchendo igrejas de pecadores, pessoas que não conhecem a Jesus, pessoas que nunca nasceram de novo. Não é o plano de Deus encher a igreja de pecadores, é o plano de Deus encher de pessoas que são redimidos do pecado, libertos pelo poder de Deus. Eu não te daria 2 centavos por um pregador que prega uma religião sem pecado. Não te dou 2 centavos por uma igreja cheia de cristãos pecadores. Não te dou 2 centavos por cristãos que dizem que pecam todo dia à vontade sem problema. Não te dou 2 centavos por esse tipo de religião, porque não é o cristianismo bíblico. Ele te liberta. Como se você fosse um pássaro preso, não tinha liberdade nenhuma, não sentia liberdade, mas Jesus chegou até você e glória a Deus te libertou. Esse é o assunto de toda a Bíblia, é que Jesus te liberta. Esse é o assunto da palavra de Deus, que Jesus quebra as correntes e destrói fortalezas do pecado. Então você precisa reconhecer que isso vai te destruir. Ou eu venço esse negócio vai me vencer. A segunda coisa, você tem que tomar posse da vitória. Não sabe como, mas vai ter que tomar posse. Mas nessa noite, vou te dizer como vencer. E funciona, amigo. A primeira coisa a fazer é odiar. Davi falou: minha alma odeia. Minha alma odeia esse jebuseu, viu, essa fortaleza. Eu odeio o pecado. É como a assistente social que olhou para a mãe com o bebê e o bebê estava todo sujo, né? Olha, muito sujo. Aí outra assistente social falou: aquela mãe não ama o bebê. E a outra falou: ama sim, ela só não odeia a sujeira. Muitos cristãos são assim. Eles amam o Senhor, mas não odeiam o pecado, então não amam o Senhor. Você tem que odiar, meu irmão. Me escute, você tem que odiar. Muito bem. A Bíblia diz que Davi tomou a cidade.
Ele conquistou entrando pela passagem de água. A passagem, na verdade, era tipo assim, uma passagem de água que entrava debaixo da terra, um rio subterrâneo, onde ficava o tanque de Siló, né? E o tanque de Siló é uma tipificação de Jesus Cristo. Ele conseguiu a vitória através do que Jesus faria no Calvário 2000 anos no futuro. Muito bem, a Bíblia diz que ele habitou ali e fez daquilo sua capital. Olha, eu quero que você veja agora, no momento em que estamos vivendo. Alguns de vocês nesse lugar aqui, milhares de pessoas, talvez milhões, pode dizer sem exagero, pela televisão, há uma falta de vitória em sua vida. Você vai para a igreja, você ama o Senhor, isso não é uma farsa ou uma piada, você ama Ele de verdade. Mas ainda assim existe essa terrível ferida aberta espiritual na sua vida. Está lá. É vil, é mortal, é terrível, é drástica. Você sabe dentro de você que se continuar vai destruir você. E também pode estar acontecendo faz anos. Você não está melhorando. Só Deus sabe as noites que você ficou acordado. Só Deus sabe as lágrimas que você derramou. Só Deus sabe o horror que está em seu coração. A situação está piorando cada vez mais, porque todo pecado só piora. Ele nunca para ou diminui, ele só aumenta. Você não tem respeito nenhum por você mesmo. Você acha que é um hipócrita por dentro e Satanás fica falando isso com você, te bombardeia, acabando com você. É um pecado vil, é um Jabes bem no meio da sua experiência com Deus. Você experimentou ou está experimentando uma luta constante. Existem coisas ali que você não consegue entender e nessa noite quero te ajudar. Você vai diante de Deus quando comete isso, seja o que for, e podem ser 1001 coisas, e você se sente como um cão depois de fazer isso. Você quebrou a comunhão com Deus, você se sente mal por dentro, não sabe o que fazer, você parece que está só piorando. Aí você vai diante de Deus, pede Ele perdão e Ele perdoa. E você experimenta a alegria do perdão. Quantos aqui hoje existe essa ferida espiritual na sua vida? Existe esse pecado, esse Jabes que está crescendo cada vez mais. Mas se você revelasse a verdade e me contasse tudo que é o seu problema, seria algo tão doentio e tão nojento que não se poderia nem descrever. Mas aí você vai diante de Deus e Ele te perdoa. 1 João 1,9: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos limpar de toda a injustiça. Há uma luta ali. Você não sabe o que fazer. Mas eu quero enfatizar mais uma vez, estamos falando da pior coisa que alguém pode imaginar. Eu estava falando com um homem outro dia. Ele tinha sido exposto ao mundo como homossexual, alguém que era um homem de negócios conhecido, era respeitado em toda uma cidade. Aí então apareceu nos jornais, ele foi exposto, foi preso por um policial, e então ele ficou sentado ali com a mão na cabeça, chorando, tremendo, a vida destruída, e ele falou: eu não sei o que fazer. Já tentei. Acordo à noite, minha cabeça está suando fria. Estou vivendo o inferno na terra e eu amo a Deus. 2 semanas atrás, uma senhora escreveu para minha esposa e falou: irmã Suega, meu esposo é salvo e cheio do Espírito Santo. Ela disse: ele nunca perde um culto, ele dá dízimo de tudo que é dólar que chega na mão dele. Se tem uma reunião de oração, ele fica lá a noite inteira, mas está bebendo tudo que é dia, e eu sei. Existe uma luta. Escute. Você pode perguntar: por que Deus me perdoa? Ele perdoa porque Ele ama.
e a palavra dele não mente. Se você for sincero, chegar diante dele pedindo perdão, ele vai perdoar, ele vai te limpar, se você estiver sendo sincero. Mas só sinceridade não basta. Ouviu bem? Querer muito não é o bastante. Existem até alguns de vocês aqui, alguns de vocês pela televisão, que experimentaram a libertação. Vocês foram libertos, foram ungidos com óleo, jejuaram, oraram, buscaram a Deus. Você foi até liberto, mas você perdeu. Você sabe que foi liberto. Você começa a lembrar e você pensa e você diz: Deus estava lá poderosamente, o Espírito dele me tocou, o poder dele me tocou, eu sei que ele me libertou, mas eu voltei a fazer a mesma coisa. Eu fui liberto mesmo, irmão Suego? Claro que foi. Você foi liberto, mas você não sabia qual era o limite. Mas nessa noite eu quero dizer que a chave para essa vitória, eu sei que eu estou falando a verdade, não é uma nova revelação, não, é tão velha quanto esse livro aqui. E vou dizer algo para você que vai te chocar, já chocou muita gente aqui agora. Como posso vencer, Jimmy Swaggart? Como posso vencer os Jabes em minha vida? Como acabar com essa fortaleza? Como ver a vitória? Eu quero ver a vitória. Olha, Satanás está te empurrando. O desejo dele é que você desista de vez. O desejo dele é te expor como o homem que mencionei aqui, até que tudo seja destruído. O desejo dele é acabar com você até você colocar uma arma na cabeça e se matar. Encher a mão de pílulas. Você se pergunta por que você vê um cristão cometendo suicídio, um cristão que comete suicídio, alguém remove a própria vida. E pode não ser por causa disso todas as vezes, mas muitas vezes é assim. Eles ficam tão desesperados, não querem se destruir, e suas famílias, e tudo que é valoroso. Então Satanás empurra eles e diz: é melhor você se matar. Você não vale nada. Você é uma desgraça. Esse é o desejo dele, é o que ele quer fazer com você. Alguns de vocês aqui nessa noite, alguns de vocês pela televisão agora, ele está trabalhando em você, ele está te empurrando, a sua mente está em uma batalha. Ele falou: você já foi para aquele altar meia dúzia de vezes, você já recebeu a oração do pregador e ele não sabia por que estava orando, você já recebeu a oração, foi ungido com óleo, vez após vez, você jejuou, você orou, você buscou a Deus, mas não valeu de nada. Você é um viciado. Você escuta o evangelista falando da libertação instantânea, do poder instantâneo de Deus. Entra na fila e fala: é agora, e você é encorajado a acreditar e você crê. Eu vou te contar a resposta. Satanás vai esconder de você, e eu te digo isso com alegria imensa. Nessa noite, pela graça de Deus, vamos bater na cara do capeta. Aleluia. Louvado é o nome de Jesus. Eu creio que vão haver milhares e milhares de cristãos que o álcool os prendeu e eles foram libertos quando eram salvos, mas Satanás achou uma forma de entrar na vida deles e esse terrível problema tem acabado com eles. Mas nessa noite, pela graça de Deus, eles serão instantaneamente livres. Estou falando instantaneamente em nome de Jesus. Glória. Agora vamos falar de algo sério aqui. A maioria das pessoas não esquentam a cabeça, mas nós temos milhares e milhares e milhares de cristãos que têm problemas com cigarros e você não consegue parar. Você já tentou, mas nessa noite você vai parar com a ajuda de Deus e esse cativeiro será quebrado. Agora eu quero dizer algo que vai ser difícil de você aceitar, hein? Não tem como dar a volta, não tem como largar nem destruir através da oração. Você falou isso mesmo, irmão Swaggart? Há 5 anos atrás, se alguém tivesse escrito para mim, como milhares de pessoas escrevem hoje, homossexuais,
alcoólatras, viciados, pervertidos, molestadores, com inveja, com ciúme, com ganância, com perversão sexual de tudo que é jeito. Se tivessem me escrito há 5 anos atrás, a única coisa que eu ia falar para eles é: entra no armário, ora todo dia e viva perto de Deus. Isso é maravilhoso. Eu busco Deus quase 24 horas por dia. Eu oro quase que sem cessar. Eu vivo nessa palavra. Mas essas coisas, por maiores que sejam, não afetam sua libertação. Pode ficar em fila para ser liberta até ficar cabelo branco. Pode ser ungido com óleo bastante para fritar uns 10 pastéis na pastelaria. Você não acredita em libertação? Sim, mas vou te dizer como conseguir nessa noite. Você está falando que oração não vai me ajudar? A oração vai te ajudar demais, mas não te liberta. Jejuar não me ajuda? Você pode jejuar até eles te passarem pela fechadura da porta e não vai dar em nada. Ora, te ajuda, mas não te ajuda a receber a vitória. Você vai jejuar até você se tornar um esqueleto ambulante, e Deus vai falar que você não consegue mais orar. Satanás dá em você e você volta para a garrafa, volta para o cigarro, volta para aquele negócio. Aí o diabo dá em você, ri de você e fala: agora já era, não tem mais nada que você pode fazer e você está na minha mão. E dentro de você, você nem sabe o que fazer. Agora eu quero deixar claro: se você largar esse lugar aqui falando, Jimmy Swaggart falou que eu não posso orar, isso aí vai ser mentira. Se você disser, Jimmy Swaggart falou para mim não jejuar, não foi isso que eu falei. Eu não gosto de falar isso, mas para esclarecer, eu jejuei ontem o dia inteiro para esse culto. Orei o dia inteiro para esse culto. É melhor você orar, é melhor você jejuar, é melhor ficar nessa palavra. Mas essas coisas, eu vou te falar por que isso não vai te ajudar a vencer esse problema que estamos falando aqui. Eu vou te falar por quê. Veja bem, nós protestantes somos muito bons de acusar os católicos de tentar fazer algo para merecer a salvação deles, por obras, ouviu? E no momento que você faz toda essa oração para vencer aquele álcool, aquele cigarro, todo o jejum, ou todas as coisas que você faz, na verdade você está fazendo algo para merecer sua vitória por obras. Entendeu bem? É ou não é? Você está merecendo por obras. Se eu orar tantas horas, se for para igrejas tantas vezes, se eu der tanto dinheiro. Um rapaz há pouco atrás, olha meu irmão, isso é difícil para um evangelista fazer. Eu tive que sentar no meu carro e falar: eu não quero que você dê mais dinheiro. Não existem muitos evangelistas no mundo que fazem essas coisas. E eu estava chorando o tempo inteiro. Ele achou que eu estava sentindo mal por ele. Ele dava milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de dólares. Ele ia, ficava bêbado e tentava comprar a salvação. Você está entendendo o que eu estou falando? Ele estava ofertando no meu ministério, no nosso ministério. Ficava bêbado, aí escrevia um cheque grandão. De alguma forma isso aqui vai resolver o meu problema. Isso aconteceu por anos. Ele vinha para o altar, chorava e nunca perdia um só culto. Bem mais fiel do que alguns que eu tinha lá, que estava orando em línguas de hora em hora. Não perdi um culto. Então você acha que beber é legal? Claro que não. Claro que não, claro que não. Eu sentei com ele no carro e falei: Bill, você pode dar 10 trilhões de dólares para Deus e não paga pelo que você fez. Eu não quero mais o seu dinheiro. Eu não quero que você dê nem $1, a não ser que você dê a Deus. Não vem dar dinheiro para mim não, ele ficar trazendo para mim, ó. Cresceu católico como se fosse o padre, ficar trazendo para mim. Me dava aquele checão. E ele se sentia melhor, ele estava fazendo algo para merecer a salvação dele, entendeu? Achando que aquilo resolvia. Aí depois chorava, eu ia, orava com ele 2 horas da manhã, e ele ficava parecendo que ia morrer, perdendo a cabeça, não conseguia largar, e falava: eu não sei o que fazer, não tem como comprar isso não. Mas existe uma forma. Veja bem, quando você é salvo pela fé.
A salvação pela fé, confiar no que Jesus fez no Calvário há 2000 anos atrás, salvação pela fé, e um dia você será glorificado quando Jesus te transformar, isso também é pela fé. Ainda assim, tentamos fazer algo para merecer nossa santificação lutando, e é impossível. Como receba a vitória? Eu vou te falar, escute com atenção, agarre a cadeira onde você está sentado. Você está para chutar o dente do diabo, você está para derrubar ele, você está para vencer por todo sempre. Não estou falando por alguns minutos, mas para sempre. A próxima vez que Satanás vier querer bater em você e te derrubar, olha, a próxima vez que ele vier pisar em você e você já perdeu a esperança de vencer, quando ele voltar até você, diga para ele assim: Satanás, eu não posso fazer nada para me libertar, eu não posso fazer nada para quebrar essa prisão, eu não posso fazer nada para quebrar o poder das trevas, mas eu não tenho que fazer nada. Jesus Cristo fez no Calvário há 2000 anos atrás. Ele quebrou a prisão no Calvário, ele quebrou a prisão do álcool, quebrou a prisão da homossexualidade, quebrou a prisão das drogas, quebrou a prisão da imoralidade, quebrou a prisão da ganância, da malícia, da inveja. Jesus pagou por tudo. Jesus quebrou as correntes, Jesus quebrou as cadeias, Jesus me libertou, Jesus libertou a tudo que é homem. Jesus pagou o preço, derramou o seu sangue para que fôssemos salvos. Glória a Deus. E eu não sou livre por causa do que eu fiz. Quantas igrejas eu já fui, quantas igrejas fiz parte delas, quanto dinheiro eu já dei, quanto dinheiro não sei o que, quanto orei, quanto jejuei, quantas vezes li a Bíblia, quantas passagens memorizei, mas eu sou livre porque eu creio no que Ele fez, somente no que Ele fez. Aleluia! Glória a Deus. No livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 11, diz que os santos venceram o diabo pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue do Cordeiro e o seu testemunho. Meu Deus, isso é bom demais. Quando você tiver vontade de fumar um cigarro, fala assim: diabo, eu já estou livre disso. Jesus venceu no Calvário, Jesus venceu aquilo. Esse é o seu testemunho. O sangue dele que foi derramado quebrou o pecado, quebrou o poder do diabo. Eu estou livre de tudo que é prisão, estou livre de tudo que é terrível trama do pecado. Ele me libertou. Se você está chateado porque eu estou gritando, eu não vou pedir desculpa não. Meu Deus, eu estou falando da maior coisa que já existiu. Eu estou falando da maior coisa que já existiu na terra. Você pode dizer: Suega, isso é fácil demais. Ah, não fica bravo com católico também não. Isso é fácil demais. É fácil demais. Tudo que eu tenho que fazer, olha, eu lutei, eu já caí, já apanhei, o diabo já deu em mim de tudo que é jeito, passou em cima de mim. E tudo que eu tive que fazer é me levantar e dizer: Satanás, você está vencido, você é derrotado. Jesus Cristo pagou pela minha vitória há 2000 anos atrás, e o pecado não me dominará. E ele vai fugir? É exatamente o que eu estou dizendo. Meu Deus, aleluia, aleluia. O diabo vai derreter como se fosse um picolé em verão quente. Ele pode aguentar sua oração, aguentar o seu jejum, aguentar quantas passagens da Bíblia você memoriza e aguentar se você dá dinheiro para a igreja, mas ele não vai aguentar quando você fala com ele do sangue de Jesus que foi derramado no Calvário há mais de 2000 anos atrás. Glória, 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 glória. Por que você acha que em Gálatas Paulo fala assim: eu não me gloriarei em nada senão na cruz? Por que você acha que ele falou isso? Porque ele não falou: vou me gloriar na fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus.
Porque ele não disse: me gloriarei nos dons do Espírito? Vou usar a palavra de sabedoria em cima dele. Por que foi que ele não disse: me gloriarei na vida de Jesus que não pecou? Vou me gloriar nos seus milagres? Não foi isso que ele falou. Ele disse: me gloriarei na cruz. Por quê? Porque foi naquela cruz que a dívida do pecado foi paga e você foi liberto. Glória! Aleluia, aleluia, aleluia. Santos, vocês estão entendendo isso nessa noite? Você pode dizer: isso é fácil demais, Jimmy Swaggart, é fácil demais. E alguns de vocês estão olhando para mim aí no seu quarto de hotel e você não está aguentando. Você está correndo em tudo que é canto do quarto aí, tem que correr mesmo. Você está tão feliz que não consegue se conter, e tem que estar mesmo, porque o diabo não tem que te prender mais. Você não tem que aceitar mais o diabo te chutando. A homossexualidade não deve ter domínio sobre você. O álcool não deve ter domínio sobre você. Os cigarros não devem ter domínio sobre você. O ódio, a ganância, a inveja não devem ter domínio sobre você. É fácil. Foi um preço amargo que Jesus pagou. A resposta está no sangue, você confia nele. E quando Satanás dá em você, não vá se inclinando achando que é o cara, não. Você traz a cruz. E venceram ele pelo sangue do Cordeiro e a palavra do seu testemunho. Diga a ele: diabo, você está em território proibido. Eu sou uma nova criatura. Glória a Deus. O pecado não deve ter domínio sobre mim, e eu te repreendo em nome de Jesus. Pelo sangue. Tenho algo agora que é muito melhor para você. Tá bom, Jimmy Swaggart, vou fazer isso. Eu sei que você vai. E vou te falar outra coisa também. Alguns de vocês, não soa como uma boa confissão, mas realmente é verdade o que estou para dizer. Você vai falhar outra vez. E não venha pensando que só porque você bateu no diabo com a verdade, que ele vai sair correndo e nunca mais vai voltar, não. Ele não faz isso, não. Uma hora ele volta atrás de você. Aí vai querer bater em você de novo, e bater em você como você nunca apanhou antes. Ele chama o chefão dos diabos lá. Chama o Beelzebub Júnior. Aí ele chama o Beelzebub II. Aí ele vai chamar o campeão deles. Ele fala: agora que ele aprendeu, vamos apertar o cerco em cima dele para ver se ele vai continuar. Aí ele vem contra você. E alguns de vocês saem dali, glória a Deus, mas alguns não. Você cede. Vão te apresentar como se fosse um programa de correio, SEDEX, aqui cede direto. Você vai ceder o tempo inteiro. E o diabo vai falar: não funciona. Não funciona, o pregador contou mentira para você. E aí, o que você vai fazer? Não desiste. Você volta ao mesmo, nem sai dali. Ele vai falar para você: já era para você, meu filho. Mas não sai dali não. Fala: diabo, vou continuar aqui. Eu não arredo o pé, não arreda o pé. Ele vai falar assim: olha, já era para você. Fala para ele: diabo, você não inventou isso aqui não. Vou continuar aqui se eu tiver que ficar aqui lutando com você o dia inteiro. Oh, glória! Aleluia! Continua naquele lugar, não arreda o pé, porque enquanto você continuar ali, o Deus de misericórdia e amor está com você. Continua ali, continua até você conseguir mandar aquele diabo para longe, em nome de Jesus Cristo. Louvado é o nome de Jesus. Vitória, vitória pode ser sua. Não importa quão vil é o pecado, mas a vitória é sua. Se você confiar nesse sangue derramado e em mais nada, pode ser seu sem você ter que lutar.
Você não precisa largar o cigarro, chorar por 6 meses tremendo, querendo fumar, ou beber, ou usar drogas, ou o que for. A vitória é sua. A Bíblia diz que Davi então cresceu. Ele virou alguém grande porque venceu Jabes no meio de Israel. Eu e a França nos casamos. Se eu soubesse essa verdade, Deus tentou me mostrar. E eu entendi um pouco, mas não entendia tudo naquela época, 30 e tantos anos atrás. O diabo quase me destruiu. Chegou perto assim, de me destruir. Meus nervos foram embora. 31 anos atrás, seja lá quando for, Satanás sabia que esse ministério tocaria muita gente e ele estava tentando me destruir. Eu sabia que era um ataque das trevas, que era maior do que qualquer outra coisa que eu conhecia, mas não conseguia entender. Eu ficava noite após noite, dormia 1 hora, 2 horas e eu caminhava. Tínhamos um trailerzinho onde morávamos, Era um trailer bem pequeno, era uma casa, mas era um trailer. E eu caminhava à noite até caminhar e ficar cansado, pensando que poderia voltar e dormir. Muito nervoso naquela época. Hoje acredito que tenho os nervos mais fortes. Sério mesmo. Eu creio que eles são como se fossem aço. Mas nem sempre foi assim. Irmão, eu não venci através de tranquilizantes também não. E você também não vai conseguir. Uma noite, isso foi depois de 72 horas direto sem dormir. Sim, eu fui no médico e agradeço a Deus pelos médicos. Não tenho uma palavra negativa para falar deles. O médico fez o melhor que podia, mas ele não entendia, pois ele deu com físico e esse era um problema espiritual. E ele não entendia isso, não tinha como me ajudar. Eu voltei, fui para a cama e Deus me deu um sonho ou uma visão, não sei o que era. Mas eu me vi, escuta com atenção, eu me vi em uma casa nessa visão. E eu me vi em um cômodo naquela casa e o lugar era estranho para mim, nunca tinha estado ali antes. E eu me lembro na visão, eu me levantei, olhei para as paredes e elas não tinham nada na parede, não tinha mobília na parede, não tinha sofá ou cadeira. Não havia nada naquele cômodo, eu estava ali sozinho e havia um temor terrível ali, era algo tão ruim, eu estava sozinho naquele cômodo. Na minha visão eu comecei a olhar e não tinha janela, somente uma porta, e eu estava pensando, Deus, eu tenho que achar uma forma de sair daqui, eu tenho que encontrar uma maneira de sair daqui. Alguns de vocês aqui nesse momento, Satanás está batendo em você da mesma forma. E em minha visão, em meio a esses pensamentos, aquela porta se abriu. E foi um desses cômodos em uma casa antiga, com aquelas paredes altas, o teto alto e a porta mais alta do que o normal. E na minha visão, aquela porta se abriu. E de pé naquela porta, estava a criatura, uma besta terrível. Era tão terrível que eu não tenho nem vocabulário para descrever. O corpo de um urso e a face de um homem. Devia ter uns 12 pés de altura. E ele veio com aquele corpo de urso, com aquelas garras de urso também. Mas a face era de um homem. E com o semblante mais maligno, que eu nunca vou esquecer. Parecia ser a personificação de todo o mal, estavam nos olhos dele, dava para ver no seu olhar e na sua face. E ele ficou ali, como se fosse um gigante na minha frente.
dizendo: agora você é meu. E em minha visão eu caí no chão, meus joelhos tremeram, não havia força, e eu caí no chão. E eu me lembro que na visão eu sabia que não tinha nada ali, eu tinha acabado de ver, como não tinha nada ali, mas eu estava tentando encontrar um taco, alguma coisa para me defender, enquanto aquela criatura se movia em minha direção. Foi Paulo quem disse que mesmo se eu achasse algo, não ia valer de nada, pois as armas da nossa batalha não são carnais de forma alguma, mas poderosas em Deus. Eu estava tão fraco que eu mal podia sussurrar e toda a energia do meu corpo parecia que tinha ido embora. Mas sem saber o que fazer, como último recurso, eu não tinha pensado naquilo, não tinha planejado fazer aquilo, estava desesperado, aquela besta estava vindo em minha direção, e eu gritei o mais alto possível, ainda que fosse somente um sussurro, falei bem baixinho, eu disse: em nome de Jesus. E eu nunca vou esquecer, ainda que eu estivesse deitado no chão, ainda que eu estava tão fraco, eu mal podia falar, e ainda que parecesse que eu estava sem defesa, quando falei aquela palavra em nome de Jesus, aquele negócio, aquilo deu um berro, e botou a mão na cabeça. Ele gritou como dava para ouvir a 10 milhas de distância. Foi um grito bem fino que penetrou aquele lugar, com a mão na cabeça, e dava para ver a dor na sua face. Santos, eu quero te implorar, eu quero te dizer, sua resposta não é o psicólogo, sua resposta não é o psiquiatra, sua resposta não é uma garrafa de pílulas, sua resposta não está em mais terapia ou aconselhamento, sua resposta é o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo e o sangue que Ele derramou no Calvário há 2000 anos atrás. Poderosa em Deus, em Deus, em Deus, em Deus. Pentecostais, estamos perdendo isso. Estamos seguindo o caminho do mundo. Não tem como resolver os problemas como se fosse o mundo. E em minha visão, ele estava ali com a mão na cara, e eu me levantei. Enquanto me levantei, minha visão parecia que eu vinha crescendo. Glória, parecia crescer. E eu disse na segunda vez, em nome de Jesus, mas agora era como se alguém estivesse conectado a um amplificador na minha voz, em nome de Jesus. Quando eu falei da segunda vez, era como se a minha voz tivesse enchido aquele cômodo em nome de Jesus, e aquele negócio começou a cair de costas no chão, como se eu tivesse dado um tiro nele. Olha, na minha visão eu ouvi, enquanto ele caiu no chão, aquele barulhão. E agora em minha visão, ao invés dele estar em cima de mim, eu estava em cima dele. Aleluia! Glória! Eu estava em cima dele e ele rolando de um lado para o outro, gemendo, como uma cobra que tinha acabado de receber uma paulada. Aí eu falei pela terceira vez, em nome de Jesus, e eu nem tive que levantar a voz, eu só falei em nome de Jesus, e parecia as cataratas do Niágara. Parecia como as cataratas do Niágara e do Vitória, tudo junto, numa só, saiu rolando em nome de Jesus. E foi como se fosse um vento que levou aquele negócio para fora. E ele sumiu. Louvado é o nome de Jesus Cristo. E eu acordei naquele lugarzinho, naquele trailerzinho que eu morava, e orando em outras línguas. O poder de Deus estava na minha vida. Deus estava dizendo: Jimmy Swaggart, sua resposta não é um doutor, não é um psicólogo, não é um tranquilizador, não é uma pílula, mas a resposta é o nome poderoso de Jesus Cristo e o sangue que Ele derramou no Calvário há 2000 anos atrás, pois eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Glória, glória. Santo, você não tem que estar preso, você não tem que viver preso, derrotado. Você está me entendendo?
Alguns de vocês parece que eu sou louco aqui, mas irmão, eu não estou tão mal quanto você em um jogo de futebol gritando por causa de uma bola. Glória! Eu tenho uma razão para louvar a Ele mesmo e sair gritando, porque Jesus é o campeão dos campeões. Ele ganhou quando derrubou o diabo há 2000 anos atrás, derramando o seu sangue precioso. Ele é vitorioso, Ele é rei, Ele é todo poderoso, Ele é um poder sensacional, Ele é uma força para nós, Ele é nosso escudo, Ele é o príncipe da paz, a rosa de Saron e o lírio dos vales. Jesus, 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 Jesus. É por isso que o salmista disse Selá, Selá. Quando você lê os salmos, depois de cada frase ele fala Selá, S-E-L-A-H, Selá. Você lê e pergunta o que ele está falando? Selá. Temos intérpretes da Bíblia que tentavam nos falar que Selá era algo musical, mas não é. Quando você vai na raiz do hebraico, quer dizer que quando diz que o Senhor é uma força, Ele é uma torre. Selá, Selá quer dizer que ninguém consegue vencê-lo. Diabo, você não aguenta. O humanismo secular também não aguenta. Diabos também não aguentam. Selá, ninguém pode vencê-lo. Glória a Deus, glória a Deus. Eu estou sentindo a vitória nesse lugar já, viu? Eu estou sentindo nesse lugar. Você não tem que estar mais preso, você não tem que ser mais derrotado, você não tem que caminhar cabisbaixo. O pecado não te dominará, o homossexualismo não te dominará, o álcool não te dominará, a nicotina não te dominará, a inveja também não deve dominar a sua vida. Jesus derramou o sangue dele no Calvário. E Satanás não depende de quem eu sou, o que eu sou, mas eu dependo de quem ele é e o que ele é, e o que ele fez no Calvário há 2000 anos atrás. Aleluia, louvado é o nome de Jesus Cristo nesse lugar. Glória ao nome do Senhor. Meu Deus, isso é bom. Aleluia, isso é bom. Glória a Deus, isso é bom. Glória ao nome do Mestre. Eu me lembro muito bem. Duvidei quando ele me falou. Não sabia ao certo que meus pecados ele apagou. Quando o Espírito tentava me dizer, eu não queria receber. Não podia estar mais contente do que quando passei a crer. Então orei a Deus pedindo, sem me importar com o que iriam dizer. Estava faminto por uma bênção. Estava pronto para receber. Quando no fim o toquei pela fé, como a faísca que de um ferro quente saiu, tão rápido quanto a salvação me alcançou. Ela é real para mim. É real, eu sei que é real. Glória a Deus, as dúvidas acabaram. Eu sei que é real. Você pode estar sentado aí sem ser cristão e nunca aceitou a Jesus, mas você cansou da sujeira, cansou do pecado, cansou da prisão, cansou dos jades na sua vida, cansou do inferno que está te atrapalhando. Ele é capaz de te libertar. Confie nele, creia nele, coloque sua fé no que ele fez no Calvário, e o pecado não te dominará. Abaixe sua cabeça, por favor. Pai, aleluia, te agradeço pela sua vitória em Jesus. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor fez no Calvário. Obrigado, Jesus, pelo sangue. Obrigado pelo sangue.
Me escute. Deus está falando ao meu coração agora e falando com vocês aqui também. Milhares de pessoas estão aqui. Há um Jabes em sua vida. Você é cristão, ama Jesus, mas existe uma sujeira, uma ferida aberta do inferno, um Jabes na sua vida. E o diabo tem zombado de você, rido de você e falando que você nunca vai conseguir vencer. Mas eu quero pedir você para levantar a mão e dizer: Jimmy Swaggart, acredito ter a verdade nessa noite e creio que posso vencer. Mas o diabo vai te falar que se você levantar a mão, o pessoal vai pensar: qual o problema dele? Qual o problema dela? É melhor você se esquecer do que o diabo diz e o que as pessoas vão pensar. Você está vindo para casa, você está entregando para Jesus, para que o diabo não vença você. Escute o que eu estou te falando. Eu te passei a verdade nessa noite e não sei qual é o seu problema. Não quero que você venha confessar para mim. Eu nem quero que você confesse para Deus. Você já fez isso umas 10.000 vezes. Quero que você venha até aqui em nome de Jesus, pelo sangue derramado do Cordeiro. Quantos aqui podem levantar a mão e dizer: pregador, Deus está falando comigo, eu tenho um problema em minha vida que está ameaçando me destruir. Se eu não vencer isso, vai me vencer e vai me destruir, e eu preciso vencer. E creio que ouvi a mensagem nessa noite, entendi a verdade e vou crer. Aleluia. Levante sua mão. Levante bem alto, aqui nas arquibancadas, na galeria, aqui dos lados, na frente. Levanta rapidamente. Talvez você seja um diácono, um pregador, um professor de escola dominical. Talvez você tenha acabado de ser salvo, não importa, mas Deus está falando com você. A vitória pode ser sua nessa noite. Levante sua mão, por favor. Muito bem, muito bem. Olha, Deus está me falando o seguinte agora. Muitos de vocês aqui não são cristãos, não estão salvos. Você não está salvo, mas dentro de você, se você perdoar a minha ousadia, aí dentro de você há um desejo de viver por Deus. Você quer ser um cristão, quer ser salvo, mas dentro de você tem medo. Você tem medo de não conseguir, você tem medo de não conseguir, mas você cansou do pecado, cansou da hipocrisia, cansou das drogas, cansou do álcool, cansou da cerveja, cansou do inferno, cansou da perversão, cansou de tudo, mas você está com medo de não conseguir vencer. Escuta, você pode vencer. Ele prometeu na palavra dele que você seria uma nova criatura. As coisas velhas vão se passar e tudo vai se fazer novo. Esse é o seu momento. Você ganhou, você conseguiu. A porta está escancarada. Você só tem que entrar nessa porta e você vai ver Jesus olhando, esperando você. Ele até te empurra para dentro se você permitir. Quantos podem levantar a mão e falar: eu estou perdido, sem Deus, indo para o inferno, mas eu quero algo em meu coração, eu quero vitória, quero salvação, me tornar uma nova criatura. Levante sua mão. Estou vendo um homem ali, mais um homem ali, mais uma mão ali. Estão se levantando aqui nesse lugar. Deus te ama. Quero que todos se levantem, por favor. Todos se levantem. Se coloque de pé, por favor. Aleluia, aleluia, aleluia. Quero pedir você para vir. Eles vão cantar o sangue de Jesus. E todos que levantaram as mãos, desde lá de cima nas arquibancadas até aqui na parte de baixo, eu quero que você venha e fique de pé aqui. Lembre-se, isso não é mais uma tentativa fútil. Isso aqui é vitória. Você não está vindo para o Jimmy Swaggart para que eu venha pôr as mãos sobre você, te ungir com óleo ou o que for. Você está vindo confiando no sangue que foi derramado no Calvário há 2000 anos atrás, confiando somente nele. Quero que você venha enquanto eles cantam agora. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. You're coming to victory. You're coming to victory. It's yours. Well, at the cross where I first saw the light and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now
Quero que você olhe para o irmão Swagger rapidamente. Nunca fiz uma oração do arrependimento como vou para fazer agora. Nunca. Eu vou orar porque eu sei que a maioria de vocês aqui já são cristãos. Ainda assim alguns não são. Mas a vitória vem da mesma fonte. Entenda isso. A mesma fonte. Se Deus puder colocar isso na sua cabeça, a mesma fonte que te salva é a mesma fonte que te guarda. O sangue, o sangue, o sangue, o sangue. Aleluia. Em primeiro lugar, Deus ama você. O diabo mentiu para você pela última vez, mas Deus te ama. Nessa noite, todo o seu passado vai ser apagado. Ele vai limpar tudo, vai lavar você com o sangue dele. Esse sangue vai te dar poder para que a prisão seja quebrada em sua vida agora. O pecado não te dominará. Se é nicotina, você fumou o último cigarro. Aleluia. Glória a Deus. Se for drogas, você tem algo melhor. Abaixe sua cabeça e feche os olhos, por favor. Vocês pela televisão, aonde quer que vocês estejam no mundo, América do Sul, América do Norte, Caribe, Europa, Ásia, não faz diferença. O sangue dele limpa de todo pecado, aonde for. Quero que você repita isso comigo e quero que você creia de todo o coração. Eu quero que você coloque sua confiança no que você diz. Acredite de todo o coração. Então agora vamos orar. Querido Deus do céu, eu venho a Ti em nome de Jesus, crendo não em meus méritos ou minhas boas obras. Eu não tenho nada em minhas mãos. Me agarro somente à cruz. Confio no sangue derramado de Jesus Cristo. Satanás, você é derrotado. Saia da minha vida. Minha vitória está em Jesus. E o preço que Ele pagou no Calvário. O pecado não me dominará. Está derrotado. O pecado está quebrado. Pelo sangue de Jesus, eu estou livre. De acordo com Romanos, capítulo 10, versículos 9 e 10. Com a minha boca, eu confesso Jesus Cristo. E em meu coração, eu creio que Deus o ressuscitou dentre os mortos. E Ele vive. E porque Ele vive, eu também viverei. É meu. A vida é minha. A vitória é minha. Daqui em diante, minha vida está morta, escondida em Cristo, em Deus. Eu estou liberto para sempre. Eu tenho vida eterna. Eu estou salvo. Eu estou limpo. Eu estou liberto. Agora e para sempre. Em nome de Jesus. Está feito. Aleluia. Glória a Deus. 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 Glória a Deus.